Bom dia, uma ótima sexta-feira. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre algo que Deus tem me mostrado muito através da palavra e tem trabalhado muito na minha vida também, que é a questão de fazer boas escolhas, né? Deus tem trabalhado muito no sentido de me ajudar a aprender a tomar algumas decisões na minha vida. Porque o que acontece? Sem a gente perceber, todos os dias nós somos levados no automático ali a tomar decisões o tempo todo, né? Todos os dias a gente escolhe o tempo todo. A gente escolhe a roupa que vai trabalhar, a gente escolhe o horário que vai tomar um banho, né? A gente escolhe se vai tomar café da manhã ou se não vai. A gente escolhe se vai comer uma comida que faz mal ou uma comida saudável. A gente escolhe se vai ficar na frente da televisão o dia todo ou vai se levantar e fazer um movimento. A gente escolhe se arruma ou não se arruma. Só que muitas dessas escolhas já se tornaram algo automático na nossa vida. E a gente acaba fazendo sem nem pensar sobre elas. Algumas, a longo prazo, vão trazer consequências graves para a nossa vida, outras não. Mas em todo tempo a gente está diante de escolhas, né? E Deus ele tem tocado muito no meu coração sobre o refletir sobre as escolhas da nossa vida, porque existem escolhas que vão mudar toda uma história. E o que acontece? Às vezes a gente está tão emocionalmente, digamos assim, desregulado, que a gente acaba tomando todas as nossas decisões baseado naquilo que a gente sente. Então, se a gente está magoado, a gente fere pessoas. Se a gente está ansioso, a gente se prejudica. Esses dias foi muito engraçado, uma coisa boba. Mas aquilo me fez pensar naquilo que eu estava fazendo. Porque hoje eu tenho parado muito para refletir sobre as minhas ações. E eu lembro que eu tinha decidido ter um tipo de autocuidado, né? E eu estava fazendo aquilo regularmente. Mas houve um dia que eu me aborreci com alguma situação e eu lembro que eu fui tomar o meu banho e aquilo que tinha virado o hábito, eu falei, hoje eu também não vou fazer. Eu só quero terminar de tomar o meu banho e deitar e dormir. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, mas não faz sentido. Eu me aborreci com uma situação que não tem nada a ver com isso. E eu trouxe o quê? Essa situação para minha vida e acabei o quê? Me sabotando. E quantas vezes eu e você, a gente cai nesse lugar, né? A gente se sabota porque a gente está com raiva de uma situação e a gente acaba se maltratando. E tem coisas que nem são culpa da gente. Às vezes a gente tem um passado mal resolvido, né? Às vezes a gente tem uma situação que não depende da gente de nenhuma maneira, mas a gente vai e acha que o problema é nosso, que é tudo sobre a gente, e Deus tem me mostrado muito que existem situações que não dependem de mim, não é? Ou então você vai lá e toma uma decisão e fala, mas eu fiz porque o fulano fez, porque a gente começa a arrumar culpado, e isso é desde o início, né, de todas as coisas. Adão e Eva fizeram isso, né? Adão culpou a esposa, Eva culpou a serpente. Então a gente está sempre nesse lugar de colocar culpados e nunca chamar a gente para uma autorresponsabilidade, né? Mas é importante a gente começar a pensar, porque o que acontece? Se eu e você queremos uma história diferente, um futuro diferente, a gente vai precisar o quê? A partir de agora tomar decisões diferentes, né? Fazer escolhas diferentes. Uma vez eu vi um vídeo que trazia a história de 2 idosos e aquilo me marcou tanto, porque um não se importava tanto com a vida dele, então não fazia más escolhas, não se exercitava, não cuidava da mente, enfim. Passaram-se 10 anos, o destino, né, daquele idoso que não se cuidava, que só vivia preocupado, ansioso,
acabou sendo ali num hospital, né? Uma vida que não vivia, né? Uma vida ruim. E do outro lado tinha uma outra pessoa que começou a se cuidar, começou a se esforçar, começou a ocupar a mente com coisas boas. E quando os dois, né, estavam na mesma idade, a história deles foi bem diferente, né? O outro estava desfrutando dos netos, estava desfrutando de uma vida diferente, enquanto o outro já não estava com aquela vida para desfrutar. E naquele dia foi um choque para mim, porque eu fiquei pensando, quais são as escolhas que eu estou fazendo hoje? O que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos? A gente sabe que o controle não está na minha mão nem na sua, está nas mãos do Senhor. Mas o Senhor, Ele colocou tudo na nossa mão para que a gente também faça a nossa parte, né? E para que a gente pense que escolhas trazem consequência. Tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Quando a gente para ler a palavra de Deus, desde o início ao final, a gente acompanha histórias de pessoas que foram chamadas para um propósito e que no meio do caminho se perderam e não alcançaram aquele propósito para o qual foram criados ali, né? A gente percebe ali na história do povo, quando saiu do Egito, eles foram para o deserto. E aquela geração toda que escolheu só murmurar, só reclamar, só não confiar, não pisaram na terra prometida. A gente também percebe o que Raabe ali, né, era uma pessoa prostituta, e ela escolheu ali ajudar os espias, e ela tem o nome dela ali escrito na linhagem de Jesus. Né? A gente percebe o Senhor mesmo falando, olha, hoje eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha a vida. O Senhor o tempo todo Ele nos mostra, né? Como tomar essas decisões de forma correta, e às vezes a gente não percebe isso. A gente começa a entrar nesse lugar de querer culpar, de querer agir pelas emoções, de sempre colocar uma desculpa para aquilo que a gente está escolhendo, né? E às vezes a gente não gosta do que está colhendo. Essa é a verdade. A gente olha para Saul, gente, Saul foi ungido, né? E Saul ali chega um momento da vida dele que ele começa a se importar mais com que a galera ali que olhava para ele achava dele, né? E não foi obediente. Ele quis fazer as coisas do jeito dele, ele queria mais a honra das pessoas, ele se apegou mais ao trono do que à presença. E por outro lado a gente encontra Davi. Davi falhou muitas vezes, mas o tempo inteiro o coração de Davi estava amando a presença do Senhor. Davi, ele tinha um coração quebrantado, ele se arrependia com facilidade, né? Ele passou por muitas coisas, mas ele perguntava para Deus, Senhor, devo guerrear? Devo me envolver com essa situação? E quantas vezes a gente não pergunta para Deus? A gente sai fazendo um monte de coisa e depois quer que Deus só chega lá e vá arrumando, né? E hoje eu senti no coração de compartilhar com vocês a importância das escolhas. E eu queria deixar para a meditação de vocês Daniel, né? Lá no capítulo 1, dos versículos 8 até o 15, que diz assim: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz diz: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias.
Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez de comida e do vinho servidos aos outros. Gente, toda vez que eu leio essa passagem, tem horas que eu até me envergonho de mim mesma, porque a gente se permite ser moldado pelo ambiente. Aqui a gente tem a história de 4 jovens que eles foram arrancados da sua terra, né? Eles eram bem instruídos e eles foram ali colocados para trabalhar junto com o rei. Eles iam ser treinados durante 3 anos, né, para servir o rei. Eles não foram ali porque eles escolheram, né? Aconteceu, mas não foi sobre o que aconteceu, mas foi por aquilo que eles decidiram fazer, mesmo que aquilo que tivesse acontecido tivesse sido ruim. Esses 4 jovens tiveram até os seus nomes trocados, eles não pediram para trocar. O rei simplesmente foi lá e decretou que o nome deles teria que ser mudado, né? Então eles teriam todos os motivos ali para serem vítimas. A gente, por muito menos, a gente se torna vítima, né? Tudo, porque é comigo. A gente entra nesse lugar de coitadinho, né? Então eles tinham tudo para isso. Mas uma atitude, principalmente vinda de Daniel, ali, né? Onde ele diz que ele havia decidido. Ele tomou uma decisão. Aí eu falo, será que para um jovem tomar uma decisão de não se contaminar diante de um decreto do rei era uma decisão fácil? Não, era uma decisão difícil. Só que ele escolheu o difícil dele, porque a partir do momento em que ele escolhe não se contaminar, ele escolhe certo, ele sabia que Deus estaria ali do lado dele e Deus iria honrar. E olha o que Deus fez, né? A Bíblia diz depois que, lá no versículo 17, que Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. O que eu aprendo? Que quando a gente faz escolhas corretas, Deus honra, principalmente quando a gente escolhe por Ele, escolhe os valores dele, muitas vezes escolhe andar na contramão. A gente percebe hoje, principalmente na internet, quantas pessoas têm se levantado em nome de Deus para sair criticando, para sair falando que isso não é a vontade de Deus, cada um querendo ocupar um lugar ali de relevância de uma forma equivocada, Mas muitas vezes as próprias vidas não estão decidindo por aquilo que Deus determinou, pelo caminho que Deus queria que a gente andasse. Será que Deus nos fez para ficar discutindo? Ou será que Deus nos fez para outro propósito? O que a gente tem levado para as pessoas? Será que é bênção ou maldição, vida ou morte? Então a gente percebe o quê? Que decisões não é só sobre uma vida ministerial, não é só sobre pregar o evangelho, não é só sobre essa questão, porque a gente tem mania de espiritualizar só o que acontece dentro da igreja. Mas a verdade é que toda a nossa vida é uma vida espiritual. A gente percebe aqui, isso me chamou muita atenção também, que o rei ele estava em busca de rapazes que eram instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tinham entendimento, bom senso e eram capacitados, ou seja, nunca foi errado você se capacitar, você estudar. E quantas vezes a gente confunde isso? A gente acha que Deus não quer que a gente estude. Então não é sobre isso, a nossa vida ela é toda espiritual. Não é só o que a gente faz dentro da igreja, mas principalmente o que a gente escolhe fazer fora dela, Deus nos deu, Ele colocou nas nossas mãos a capacidade de estudar, de aprender, de ter sim uma profissão e servir as pessoas com a profissão que Ele te deu. Mas quantas vezes a gente está tão amarrado, não sei, agarrado ao que aconteceu, a um passado, a gente fica ali naquele lugar e não toma as decisões corretas, de viver aquilo que Deus ele determinou para cada um de nós. Uns vão viver uma coisa, outros vão viver outras,
Mas às vezes a gente acaba se comparando, né? Ou então vendo só de uma parte, mas não vendo outras. E todos os dias, né, a gente está diante, a nossa saúde. Tem gente que fala assim, ah, não, mas eu não vou me importar com isso porque eu estou fazendo a obra do Senhor. Mas, meus queridos, a palavra, eu tenho que falar isso, me perdoa até se alguém pensa diferente, mas a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente também precisa cuidar, não estou falando cuidar de uma forma exorbitante, né? Colocando a beleza, colocando você como um Deus, não é sobre isso, né? Mas a gente precisa cuidar do templo do Senhor, né? Eu falo que essa é uma área difícil para mim, que eu estou aprendendo. Mas quantas vezes a gente acaba comendo o que não deveria por escolha, porque é mais rápido, porque a gente tem preguiça, essa é a verdade. Quantas vezes a gente não faz um exercício porque, eu não gosto, eu também não gosto. Mas se a gente quer chegar lá na frente, cumprindo aquilo que Deus fez, se a gente quer ver o futuro dos nossos filhos, né? Se a gente quer ter uma vida saudável, a gente precisa se cuidar, né? Um jovem, ele precisa estudar. Não adianta, né? Mas eu não tenho oportunidade. Infelizmente, é uma realidade do nosso país. Nem todos têm a mesma oportunidade. Mas a gente também tem os meios de pegar aquilo que a gente tem nas mãos e aproveitar. E eu falo que eu sou fruto de escola pública. E muitas pessoas falam mal da escola pública, né? Meus filhos tiveram a oportunidade de estar nos dois ambientes, né? Mas eu sempre ensinei para eles que a questão não é um ambiente, é o que você faz com o ambiente. E eles foram bem-sucedidos tanto na particular quanto na pública, né? Na minha época, eu lembro que meus pais não tinham condições de me ensinar, porque eles não estudaram. Mas eu estudei. Eu falei, eu quero estudar. Então, é decisão. Sabe, às vezes a gente tem que tomar cuidado para não entrar nesse lugar de que eu sou tão vítima que eu não tenho nada. E às vezes você tem um pouco ali que Deus colocou. E o que você tem feito com o pouco que Deus colocou nas tuas mãos? Você tem sido fiel? Aí a gente passa a vida inteira sonhando com grande, com muito, e a gente acaba esquecendo de ser fiel com pouco que a gente tem, né? A gente acaba querendo desejar a vida do outro, ganhar muito dinheiro, de viralizar, de fazer tantas coisas. E o Senhor, Ele nos chama para a gente viver a vida que Ele propôs para cada um de nós. À medida que a gente vai sendo fiel, Ele vai colocando a gente nos lugares que a gente precisa ocupar, né? Daniel fez isso. A Babilônia não moldou o coração de Daniel, mas ele, através das próprias decisões, em muitos momentos de toda a sua história, ele causou mudança naquele ambiente. Deus, ele tem nos levantado para ser agente de transformação nos ambientes que a gente ocupa. Então, o que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Lembre-se, uma decisão tem o poder de mudar toda uma história. Então, o desejo do meu coração hoje, né, de compartilhar essa mensagem com vocês é exatamente essa. Da mesma forma que eu tenho sido confrontada com a palavra de Deus, né, a pensar nessa minha tomada de decisão, eu queria compartilhar isso com vocês, porque essa é a proposta desse canal, né, estar trazendo aquilo que Deus tem falado ao meu coração para a tua vida também. E que Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.